Bom, nessa videoaula nós iremos falar sobre as perdas do solo e a erosão. Então, é importante a gente compreender que essas perdas, né, elas resultam aí em prejuízos, inclusive econômicos, além daqueles prejuízos decorrentes, né, da contaminação do meio ambiente com as partículas sólidas do solo e a solução que contém, dentre outras coisas, né, insumos que são utilizados no dia a dia ali na propriedade rural. Bom, Prusky 2009 cita um conceito aí de erosão. Então, o que seria a erosão? A erosão seria um processo de desprendimento e arraste das partículas do solo, ocasionado pela ação da água e do vento, constituindo a principal causa de degradação das terras agrícolas. Então, por esta frase, por esta afirmativa do Prusky, nós podemos observar informações muito importantes. A erosão, ela resulta da movimentação de partículas sólidas do solo, né, da sua fase sólida, e essa movimentação, pessoal, ela resulta da ação de dois agentes muito importantes, o vento e a água, tá? A erosão hídrica ocasionada pelas chuvas, elas são de mais intensidade, maior intensidade em relação à erosão eólica causada pelo vento, tá? Então, a água da chuva, tá? As gotas que incidem sobre um solo descoberto, eles atuam ali, eles agem ali com uma intensidade, com uma força suficiente para promover o deslocamento das partículas que estão ali na superfície do solo. E isso é mais evidente naqueles solos onde essas partículas estão soltas, onde elas não estão arranjadas em agregados, tá? E essa movimentação dessas partículas, com a formação de enxurradas, bastante perceptível em terrenos declivosos, onde a infiltração de água no solo é lenta, tá? Ela contribui então para a movimentação dessas partículas que se desprenderam do solo. Infelizmente, nós não temos ali apenas essas partículas sólidas. Nós temos nutrientes, nós temos matéria orgânica, né? Nós temos elementos químicos, considerados ácidos, inclusive, não é? Nós temos insumos que foram aplicados durante o cultivo da lavoura, fungicidas, herbicidas, né? Moléculas que foram adicionadas ali artificialmente, tá? Então, a erosão é o desprendimento dessas partículas sólidas do solo, né? A movimentação dessas partículas, e geralmente elas vão no sentido do declive do terreno, elas saem de uma posição em direção à região mais baixa do relevo, né? Daquela paisagem e se concentram ali naquela região mais baixa, tá? Logicamente que nessas regiões onde nós encontramos os rios, né, os reservatórios de água, ok? E os principais agentes envolvidos nisso são a água da chuva e o vento, tá? E essa movimentação contribui como sendo a principal causa de degradação das terras agrícolas, ok? Na verdade, eu enxergo a degradação, né, ou melhor, a erosão como um processo antrópico, né, a erosão acelerada como um processo antrópico que resulta aí na degradação das terras agrícolas, né? Então, quais seriam os prejuízos aí da erosão? Esses prejuízos, pessoal, eles acontecem dentro da propriedade rural, então nós vamos observar e mostrar para vocês aí prejuízos econômicos, tá, da perda desses insumos que são aplicados. Em outras atividades econômicas, né, por exemplo, a geração de energia é afetada pela erosão, porque nós diminuímos aí o volume, né, a capacidade de armazenamento de água dos reservatórios, quando nós assoreamos esses reservatórios, e ao meio ambiente, onde essas substâncias que outrora foram aplicadas no solo irão se movimentar juntamente com esse solo em direção aí aos rios e reservatórios, né, promovendo, portanto, a eutrofização desses ambientes.
Então, além dessas partículas, como eu já falei anteriormente, né, o que é transportado durante uma enxurrada, né, durante o escoamento superficial do solo aí? Nutrientes, né, elementos químicos que foram aplicados no solo ou que se desprenderam da rede cristalina dos minerais primários quando foram transformados em secundários, né? Isso causa empobrecimento deste solo, tá? E um aumento na concentração destes elementos em outros locais, os locais que recebem essas partículas sólidas aí. Matéria orgânica, né? Nós sabemos que a matéria orgânica ela é um componente da fase sólida do solo e que, apesar de representar uma pequena porcentagem dessa fase sólida, a matéria orgânica tem um papel preponderante na atividade física, química, biológica e físico-química do solo. Dentre essas características marcantes, nós podemos, por exemplo, relembrar a vocês a elevada capacidade de troca de cátions que compostos orgânicos produzidos a partir da decomposição dos resíduos, como os grupos carboxílicos, por exemplo, apresenta. Né? Essa elevada capacidade de retenção e troca de cátions ela é substancialmente importante naqueles solos cuja fração sólida inorgânica do solo apresenta uma CTC baixa, que é o caso dos solos amazônicos, né? Solos altamente intemperizados, onde se predomina argilas de baixa atividade, minerais que fazem parte da fração argila de baixa atividade, como os latossolos, os argissolos, né? Onde predominam ali minerais bilaminares do tipo 1 para 1, os óxidos de ferro e de alumínio, né? Bem como nos neossolos quartzarênicos, aqueles solos onde predomina-se os minerais de baixa superfície de contato e que não tem a capacidade de desenvolver cargas elétricas. Então, a matéria orgânica contribui com o aumento dessa capacidade de retenção e troca de cátions desses solos que apresentam naturalmente um valor baixo deste atributo, da CTC, né? A matéria orgânica, ela também tem a propriedade de contribuir com o armazenamento de água do solo, não é? Do fornecimento de nutrientes, né? Da mineralização de elementos orgânicos em elementos que podem ser assimilados pelas plantas, não é? Sementes, né? As sementes elas são deslocadas aí juntamente com o solo, podendo então contaminar locais, né? Com espécies vegetais que eventualmente não deveriam ser cultivadas ali, ou se forem cultivadas, não serão não obterão frutos, né, produtos adequados, porque elas se movimentam para uma condição diferente da qual nós planejamos para o seu pleno desenvolvimento. Defensivos agrícolas, né, moléculas de fungicidas, de herbicidas, de inseticidas, também podem provocar prejuízos aí, né, ao meio ambiente, prejuízos na saúde das pessoas também, quando eles são retirados do local de aplicação e são distribuídos, né, nas demais partes aí da paisagem, né, nas demais partes do relevo. Então, tudo isso aí, pessoal, causa prejuízos direto à atividade agropecuária e causa também danos externos à atividade agrícola, né? Como a contaminação do meio ambiente. Então, com isso, com essa movimentação, a gente percebe que existe uma redução na capacidade dos reservatórios aí de armazenar água, porque eles se tornam assoreados, né? Então há uma movimentação dessas partículas sólidas para esses reservatórios, ocupando, né, espaços que deveriam ser ocupados aí pela água, que seria utilizada, por exemplo, na geração de energia, né, que seria utilizada na irrigação, que seria utilizada na água doméstica, né? E com isso elevam-se os custos para a obtenção desses processos aí, para a obtenção de energia, para a obtenção de água para irrigação. Você precisa aumentar o reservatório caso você não consiga retirar as partículas sólidas aí deste reservatório, não é? Além disso, esses contaminantes, né, os nutrientes, os insumos, a matéria orgânica, né, pode promover aí uma elevação nos custos de tratamento dessa água, porque a sua qualidade química, microbiológica, biológica,
afetada, ela pode comprometer a sua utilização com qualquer finalidade, seja para irrigação, seja para o consumo humano, seja para a utilização nas residências, na utilização nas indústrias beneficiadoras dos produtos agrícolas, tá? Então, essa remoção das partículas sólidas das áreas de cultivo, direcionadas aí para os reservatórios aquíferos, né, os reservatórios de água, os rios, os lagos, os igarapés, contribui aí com o aumento dos custos para a utilização desta água. Em números, né, nós temos aí diversos temas na literatura, né, são estudos antigos, não são recentes, avança-se a ciência com o passar do tempo, né, mas os registros já são antigos, não são tão recentes assim. Então existem aí alguns números que nós vamos mostrar para vocês aí agora, quando a gente fala aí de prejuízos promovidos pela erosão. Então, as perdas, pessoal, elas giram numa amplitude aí de 15 a 20 toneladas por hectare por ano de solo. Isso, isso em áreas que são intensamente mecanizadas. Então, aquelas áreas cujo preparo do solo perpassa pelo preparo primário com aração, o preparo secundário com duas gradagens, né? Contribui para que esses ambientes, né, exponham aí as suas partículas sólidas a esses processos erosivos, tá? Essa mecanização, o preparo convencional do solo que eu acabei de citar, pessoal, ele tem benefícios, ele busca, né, algumas estratégias que iriam contribuir para o desenvolvimento inicial das culturas, não é? O preparo primário contribui para que você enterre sementes e resíduos vegetais que podem propagar espécies invasoras, plantas espontâneas que se propagam ali naquele local. Contribui com a incorporação de insumos agrícolas, como calcário ou outro material corretivo, não é? Contribui para diminuir o adensamento global do solo, não é? Para aumentar a sua porosidade. Então, a mecanização, ela, no sistema convencional, ela apresenta algumas vantagens, mas, ao mesmo tempo, ela também incorre, ela resulta em desvantagens do ponto de vista de manejo e conservação do solo e da água. Tá? E uma das principais características que é indesejável para o manejo e conservação do solo é a desestruturação que o preparo primário do solo ocasiona neste meio, tá? Então, a utilização desses implementos agrícolas contribui para que aqueles agregados, né, que nós estudamos lá na pedologia sejam desorganizados, desarranjados de forma física, de forma mecânica, em função dos implementos. E os maiores fatores, né, que contribuem ali para a manutenção do solo no local seria essa estabilidade de agregados. Tá? Então, a formação dessas unidades estruturais, com o passar do tempo, né, constituídas por compostos orgânicos, pelos elementos que fazem parte da fração granulométrica da fase sólida, silt, argila e areia, né? Tem a capacidade de se aglomerar, de formar essas unidades estruturais e de manter coesas essas partículas sólidas, evitando que elas sejam desprendidas dali do solo e transportadas com o arraste aí promovido pelo escoamento superficial, tá? Então essas perdas, pessoal, são substancialmente elevadas e elas são maiores nesses locais onde se prepara, onde se utiliza ainda, né, como preparo do solo, o manejo convencional, o preparo convencional, tá? Alguns dados aí, né, em São Paulo, em 1993, Bertolini, né, mostra aí dos 194 milhões de toneladas de terras férteis, 48, quase 50 milhões de toneladas de solo vão para os rios, né? Então é um valor, um volume expressivo aí, né, de compostos e substâncias, além do próprio solo sendo retirado do seu local, né, e indo ser depositado num local que não deveria ser. Então, estimam-se aí perdas de 10 quilogramas de solo para cada quilograma de sola produzida, né?
uma estimativa de que no estado de São Paulo já se tenha perdido um extrato substancial da seção de um perfil de solo aí, ó, de 10 a 15 centímetros. Lembrando, pessoal, que as porções superficiais do solo, na maioria das vezes, são aquelas mais férteis, com maior saturação por bases, maior teor de matéria orgânica, menor acidez, menor concentração de alumínio, ok? Então, se eu retiro essas camadas superficiais, eu estou promovendo, né, a redução da fertilidade do solo, tá? No estado de Minas Gerais, as perdas, de acordo com Almeida, 1981, considerando uma área cultivada aí de 3 milhões e 701 mil hectares, seriam de aproximadamente 660 toneladas por ano de superfosfato simples, um fertilizante fosfatado, né, de 136 mil toneladas por ano de calcário, de aproximadamente quase 400 mil toneladas por ano de sulfato de amônio, um fertilizante nitrogenado, né, de 8 mil toneladas por ano de cloreto de potássio, incorrendo aí em perdas da ordem de 173 milhões de dólares, tá? Esses fertilizantes, pessoal, eles representam aí no sistema de produção de cultura de ciclo curto, por exemplo, aproximadamente 50 a 60% dos custos, tá, para o estabelecimento dessas culturas. Então, se eu aplico esses fertilizantes no solo, que são responsáveis aí pelo elevado custo de formação das áreas de lavouras, e esses fertilizantes são retirados dali pela ação da água da chuva, né, eu tenho prejuízos aí substanciais, podendo inclusive impedir o retorno econômico da atividade agrícola, né? No Brasil, o Hernani, em 2002, fez uma estimativa da perda. Esses valores variam muito, pessoal, em função de como os estudos são conduzidos, tá? Mas fez uma estimativa da perda de 822 milhões de toneladas de solo a cada ano, e ele identificou perdas dentro da propriedade rural da ordem de quase 3 bilhões de dólares por ano, tá? E do lado de fora da porteira de 1,31 bilhões de dólares. Os custos totais estimados em 2002 por Hernani seriam de prejuízos na ordem de 4,2 bilhões de dólares por ano, tá? Provenientes aí das perdas do solo, provenientes aí da erosão do solo.